Capitão América Admirável Mundo Novo está prestes a estrear aqui no Brasil, tem data prevista para o dia 13 de fevereiro, e esse filme já está repleto de controvérsias, de baixíssima aceitação por parte do público por vários motivos. Várias refilmagens, mudanças no roteiro, exibições testes com muitas reclamações do filme, atores sendo adicionados no filme depois de o filme já estar praticamente pronto, e o principal de todos eles é que a gente ainda não sabe se o Sam Wilson vai tomar o soro ou não. Eu particularmente gosto do ator, do Anthony Mackie. Eu gostei dele como Falcão, achei que ficou um excelente personagem, ele combinou bem com o personagem. A maneira como ele foi introduzido no MCU foi muito boa, eu achei que ficou muito bem feito. Eu lembro até hoje, né, daquela cena dele correndo com o Steve Rogers, e Steve Rogers passando ali pela esquerda dele. Don't say it. Don't you say it. Left. Come on! Cara, aquela cena pra mim foi brilhante, foi muito legal. E com todos esses pontos que eu já mencionei anteriormente, ainda soma a forçação de barra do Sam Wilson como o novo Capitão América do MCU. E ainda mais ele sendo Capitão América sem o soro. Tá certo que o Sam Wilson, ele já é shapeado, né, o Anthony Mackie já é shapeado. Muito diferente do que o que foi representado no primeiro Capitão América. O Steve Rogers ali é aquele magrelinho, raquítico antes de tomar o super soro. E aí depois que toma o super soro, aí sim vem o shape do Chris Evans mesmo, mostrando ali ele até sem camisa ali saindo da máquina. Então no primeiro Capitão América já mostra a diferença do corpo da pessoa, o que acontece com o corpo da pessoa que toma o soro. Se forem seguir a mesma lógica com o Sam Wilson, eu não sei como eles fariam, né? Porque o Sam Wilson já é shapeado. Como que ele ia ficar depois do soro? Esse é o único ponto que eu acho que seria o mais debatível do Sam Wilson tomar ou não o soro. Mas mesmo assim, cara, ele precisa tomar o soro. O Capitão América tem que ter o soro, tem que ter o soro do super soldado. E mesmo assim, o filme não foi muito bem recebido. Mas, independente de tudo isso, o Anthony Mackie, ele não está sendo bem recebido como Capitão América. Vide aí todas as críticas que tiveram pro filme nas exibições teste, vide as críticas da série, né, do Capitão América com o Soldado Invernal, que para mim o único que se salvou foi o Soldado Invernal, e em poucos episódios, tá? Não foi na série toda não. E para piorar tudo isso, ainda saíram duas matérias no Death Park Place, que eu vou ler aqui com vocês, que mostram que o filme tá indo de mal a pior. É só notícia ruim. A primeira delas fala sobre o pôster do Capitão América que foi lançado lá na China. Pôster chinês de Capitão América Admirável Mundo Novo obscurece parcialmente o rosto de Anthony Mackie. A Disney está abandonando sua moral DEI por dinheiro chinês. A Disney está enfrentando críticas renovadas por suas táticas promocionais na China, depois de lançar seu último pôster de Capitão América Admirável Mundo Novo. O último pôster chinês diminui significativamente a presença de Anthony Mackie, movendo-o para o fundo da imagem e obscurecendo parcialmente seu rosto enquanto ele luta contra o Hulk vermelho. Isso é uma tendência com os pôsteres da Disney na China, onde os personagens negros são normalmente obscurecidos ou reposicionados de uma forma que os torna menos proeminentes. Muitos acusaram a Disney no passado de ceder ao mercado chinês enquanto deixava de lado seus valores professados de diversidade e inclusão. Eu vou mostrar para vocês aqui o pôster que foi lançado na China e eu sinceramente não achei nada demais, tá? Pra mim é um pôster ali dele batendo de frente com o Hulk, e eu não achei nada demais nesse pôster. Mas enfim, com essa matéria, né, a gente já consegue ver que a Disney ela se diz tão preocupada com essas pautas de identitarismo, essas pautas de diversidade, de inclusão e tudo mais. Porém, a Disney é preocupada com isso até a página 2, né? Porque ela se vende para o mercado chinês, tirando tudo isso dos pôsteres. E por que será? Porque a China tem o segundo maior mercado do cinema do mundo. Eu gosto de dinheiro. Ela só perde, obviamente, para os Estados Unidos. Então, para o filme da Disney poder ser lançado lá, ela precisa se vender a esse ponto de tirar essas pautas de diversidade e inclusão, ela precisa tirar isso daí de cena, né, dos holofotes. Mas fica a pergunta, essas questões de diversidade e inclusão realmente são valores para a Disney? Porque se fosse, eles não se venderiam assim dessa forma como estão se vendendo para o mercado chinês. Você concorda com isso? E como a matéria mesmo fala, isso é uma coisa recorrente da Disney com a China. Olha, por exemplo, esse pôster do Pantera Negra quando foi lançado lá. Cara, isso pra mim é ridículo. Mas eu fico pensando no seguinte: imagina se a Disney faz a mesma coisa que está fazendo na China, só que no Japão. O que queriam falar dos japoneses? E já deu toda aquela treta com Assassin's Creed. Imagina
se a Disney fizesse isso no Japão? A polêmica que seria gerada todo santo filme que fosse lançar lá no Japão. Outra coisa também que é de se pensar é o seguinte: por que a reclamação hoje é só com a Disney se vendendo para a China? Por que eu não vejo ninguém reclamando da China, que não aceita esses personagens negros em destaque lá nos pôsteres? Por que ninguém comenta, por exemplo, que o chinês médio é... Deixa pra lá, acho que você já entendeu, né? Curioso, né? Para dizer o mínimo. Mas enfim, a segunda matéria agora que o Dead Park Place traz pra gente aqui é sobre a possível bilheteria para esse filme, o possível flop que esse filme vai trazer pra Disney. Números da pré-venda de ingressos de Capitão América Admirável Mundo Novo mostram que pode ser um fracasso de bilheteria no nível de Eternos ou mesmo The Marvels. Lançado em 2021, Os Eternos marcou o primeiro grande fracasso financeiro da Marvel, arrecadando apenas 164,9 milhões no mercado interno e 237,2 milhões internacionalmente, totalizando 402 milhões em todo o mundo. Os Eternos tiveram um orçamento de produção de 236,2 milhões. Admirável Mundo Novo enfrenta uma subida muito mais íngreme, com rumores de um orçamento de produção entre 350 e 375 milhões de dólares, mais de 100 milhões a mais do que Os Eternos, na projeção mais baixa. Esse filme pode se tornar uma bomba muito maior, mesmo que tenha um desempenho semelhante nas bilheterias. Depois de levar em consideração os custos de marketing, que muitas vezes equivalem ao orçamento de produção, e os cortes nas vendas de ingressos nos cinemas, o filme precisaria ultrapassar 900 milhões globalmente para atingir o ponto de equilíbrio, de acordo com algumas projeções. Com base nos relatórios atuais, é improvável que o Admirável Mundo Novo atinja esse alvo. Conforme relatado anteriormente, estima-se que as projeções do fim de semana de abertura para Admirável Mundo Novo cheguem entre 81 e 107 milhões, com um valor médio de 96 milhões. Muitos meios de comunicação são rápidos em apontar que o filme está seguindo de uma forma semelhante ao Capitão América Soldado Invernal de 2014, como se isso fosse positivo. Não é. Para você ver como estou querendo forçar a barra com esse novo Capitão América. A grande mídia já está começando a comparar a possível bilheteria desse filme com a bilheteria de Capitão América Soldado Invernal. Só que não tem como, porque o Soldado Invernal fez 95 milhões no final de semana de estreia e chegou num total de 259 milhões, e isso na bilheteria doméstica. Só que isso foi em 2014. Se a gente contar com a inflação, esses números aumentam. E sem contar também que naquela época, 11 anos atrás, o valor do ingresso para o cinema era mais barato do que o que é hoje. É porque, né, hoje está tudo mais caro. Então, resumindo, se o filme de hoje arrecadar o mesmo que um filme de 11 anos atrás, significa que menos pessoas foram assistir, porque hoje o ingresso está mais caro. Ou seja, para finalizar, Capitão América é uma mistura negativa de Eternos e The Marvels. Orçamento enorme, baixa aceitação do público, narrativas divisivas, extensas refilmagens. Então, se esses dois filmes já foram grandes flops, por que Capitão América seria diferente? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você pretende assistir Capitão América ou você acha que esse filme vai flopar? Curte esse vídeo, compartilha, me ajudem a chegar a 100 inscritos. Estamos indo muito bem, já estamos com mais de 70 inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês e é isso. Abraço.